Imagine que você está ali, de pé, e de repente o ar fica pesado. Aquele aperto seco na garganta não é raiva, é o corpo gritando antes da mente entender. Você está sendo desarmado em plena luz do dia. Você vê o erro dele, cristalino, incontestável. Mas em menos de 3 segundos, a narrativa vira do avesso e você se pega gaguejando, justificando, explicando algo que nem sequer cometeu. Por quê? Porque alguém acabou de jogar o peso da própria mediocridade nas suas costas e você, sem perceber, estendeu as mãos para carregar. E se eu te disser que neste exato momento você não está apenas perdendo uma discussão, você está perdendo o controle da sua própria realidade. Respira fundo comigo agora, porque o que eu vou te contar não é uma técnica bonitinha de comunicação, é uma cirurgia na alma. Quando alguém inverte a culpa, não está conversando, está colonizando, está plantando uma semente tóxica dentro da sua psique e esperando que você regue com sua própria necessidade de ser visto como boa pessoa. Maquiavel já sabia, no teatro do poder, a verdade é um acessório. O que importa é quem controla a percepção de força. E inverter a culpa é a arma mais suja e mais eficiente que existe, porque ela não ataca o que você fez, ataca quem você acredita ser. Pensa naquilo que Freud chamou de projeção. O outro não suporta olhar para o próprio erro, para a própria fraqueza, para a própria sombra. Então ele a arranca de dentro de si e cola em você como se fosse uma segunda pele. E Jung foi ainda mais fundo. Essa sombra não é só dele, é coletiva, é ancestral. É o mecanismo que a humanidade usa há milênios para não ter que encarar o monstro no espelho. Quando alguém te acusa do que ele mesmo fez, ele não está mentindo por maldade gratuita. Ele está sobrevivendo. Está fugindo da dor insuportável de assumir responsabilidade. E você, com toda a sua boa intenção, vira o bode expiatório perfeito. Agora sente isso na pele. Você já viveu isso. No trabalho, na família, no relacionamento. Aquele colega que errou feio no relatório e quando a bomba explodiu, de repente foi você quem não avisou. Aquele ex que traiu e meses depois te culpa por ter sido frio demais. A mãe que nunca te deu afeto e hoje diz que você é ingrato por não ligar todo dia. Cada vez que isso acontece, algo dentro de você se contorce. Não é raiva, é vergonha. Uma vergonha antiga, quase infantil, que sussurra: talvez eu mereça mesmo. Talvez eu seja mesmo culpado. E é exatamente aí que o manipulador ganha, porque você entra no jogo dele. Você aceita o papel de réu. Você começa a explicar, a provar, a mostrar prints, a relembrar datas, a suar frio. E cada palavra que sai da sua boca é uma confissão disfarçada. Eu aceito que você tem o direito de me julgar. O estoicismo entra aqui como uma lâmina fria. Epicteto diria: não são as coisas que nos perturbam, mas o juízo que fazemos sobre elas. Quando você reage defendendo-se, você está dizendo ao universo inteiro: esta acusação tem valor. Você está dando poder a algo que na verdade não merece nem ser olhado. Existencialismo puro de Sartre. O inferno são os outros, mas só se você entregar a eles a chave da sua liberdade. Pensa numa imagem que não sai mais da minha cabeça. Você está no meio de uma sala escura. O outro acende um holofote bem no seu rosto e grita: foi você. A luz é tão forte que você mal consegue enxergar ele. E o que você faz? Em vez de apagar a luz, você começa a explicar por que não é culpado. Enquanto isso, ele fica no escuro, rindo, porque enquanto você está cego pelo holofote, ele está livre para continuar sendo medíocre. A psicologia moderna confirma tudo isso com um nome feio: gaslighting emocional. Mas eu prefiro chamar pelo nome verdadeiro: roubo de realidade. Eles não querem que você concorde com a mentira. Eles querem que você duvide da sua própria sanidade. Querem que você passe a noite em claro revirando memórias, buscando o momento exato em que talvez você tenha falhado. E quanto mais você busca, mais fundo você afunda na areia movediça que eles criaram. Eu já vi gente brilhante, gente que construiu empresas, que criou filhos incríveis, que estudou filosofia a vida inteira, se reduzir a uma criança gaguejante em menos de 30 segundos, porque alguém disse: você me fez sentir assim. E o pior, elas acharam que estavam sendo empáticas, achavam que estavam sendo boas pessoas. Não,
Você não é uma boa pessoa quando carrega a culpa alheia. Você é um território conquistado. E o mais doloroso é que isso acontece porque, lá no fundo, ainda existe em você uma criança que acredita que, se explicar direitinho, se sofrer o suficiente, se provar inocente o bastante, alguém finalmente vai te amar sem condição. Essa criança ainda acha que o amor se conquista com justificativas. Mas amor de verdade não pede prova. Poder, sim. Maquiavel não era cínico. Ele era cirurgião da natureza humana. Ele olhou para o homem nu e disse: aqui está o que somos quando tiramos as roupas bonitas da moralidade. E o que ele viu foi isso. O forte devora o fraco. Não com espada, com narrativa, com a inversão sutil da culpa. Porque o mais perigoso não é o grito, é o sussurro que te faz duvidar de si mesmo. Agora, fecha os olhos por um segundo e imagina o seguinte: e se, da próxima vez que alguém tentar jogar esse fardo em você, você simplesmente não estender as mãos? E se você deixar o fardo cair no chão e ficar lá, sujo, fedendo, sem dono, o que aconteceria? O manipulador entraria em pânico, porque o jogo só funciona se você jogar. Este é o primeiro degrau da soberania. Não é ignorar, não é fugir, é olhar nos olhos do outro e, pela primeira vez na vida, sentir no peito esta verdade brutal. Esta culpa não é minha e eu não preciso provar nada para ninguém. Sente o peso disso. É desconfortável, é libertador, é o começo da verdadeira força. Agora que você já sentiu o peso da colonização na própria pele, vamos descer mais fundo. Porque reconhecer o problema é só o começo. O verdadeiro poder nasce quando você para de ser a vítima previsível e começa a se tornar ilegível. Imagine a cena novamente, mas desta vez com olhos diferentes. O outro abre a boca e solta aquela frase venenosa: "Você me fez sentir assim", ou "Se você tivesse feito diferente, isso não teria acontecido". No passado, seu coração acelerava, sua mente corria atrás de provas, sua boca já se preparava para defender. Hoje, algo mudou. Você sente o impulso, mas não se move. Você fica parado, silencioso, observando. Esse silêncio não é fraqueza, é a primeira grande arma maquiavélica que você vai aprender a manejar. O silêncio, quando usado com consciência, é uma parede de aço que o outro bate com a cabeça. Porque o manipulador precisa da sua reação, como um vampiro precisa de sangue. Sem ela, ele murcha. Sem ela, a acusação fica suspensa no ar, ridícula, exposta, sem ninguém para sustentá-la. Os estoicos já entendiam isso há 2000 anos. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: escolha não ser ferido e você não se sentirá ferido. Não é negação da realidade, é recusa em dar à ofensa o valor que ela não merece. Quando você se cala, você não está ignorando o outro, você está declarando com todo o seu ser: essa narrativa não tem poder sobre mim. E isso gera um desconforto insuportável no manipulador, porque ele perde o controle da cena que ele mesmo montou. Freud chamaria isso de resistência, e Jung diria que você está integrando a sombra, não a dele, mas a sua própria. Aquela parte sua que ainda tem medo de ser rejeitada, de ser vista como ruim, de perder o amor. Quando você fica em silêncio, você está abraçando essa criança interior e dizendo a ela: você não precisa mais provar nada para ser digna. É doloroso no começo, o peito aperta, a garganta fecha, mas é exatamente nessa dor que nasce a liberdade. Vamos a um exemplo cru do dia a dia. Você está numa reunião de trabalho, o projeto atrasou. O culpado real é o colega que não entregou a parte dele, mas ele, na frente do chefe, vira o rosto para você e diz com voz de vítima: eu entreguei tudo no prazo, mas o seu nome ficou enrolando na revisão. O sangue sobe, você quer mostrar os e-mails, as datas, os prints, mas pare, respire. Em vez de cair na armadilha da defesa, você olha para ele com uma calma quase clínica e fala baixo: interessante, você está dizendo que o atraso foi culpa minha. O que exatamente você ganha projetando isso agora? Observe o que acontece. O ar muda, ele gagueja, o chefe franze a testa. Porque você não entrou no tribunal, você virou o juiz. Você não defendeu, você expôs a manobra. Isso é reenquadramento puro. Você tira o foco do conteúdo da mentira e coloca no jogo sujo por trás dela. A psicologia moderna tem um nome para isso: assertividade estratégica. Mas eu prefiro chamar de soberania emocional.
É quando você para de reagir e começa a responder a partir de um lugar de poder interno inabalável. Agora vamos mais fundo ainda, para o nível que separa quem sobrevive de quem domina. No campo pessoal, o jogo é ainda mais perigoso, porque mexe com amor, família, sexo, história compartilhada. Seu parceiro ou parceira explode. Você nunca me apoia, por sua causa eu me sinto sozinha o tempo todo. Note a inversão. O problema dele vira sua culpa. A sensação vira lei. Aqui entra o existencialismo de Camus e Sartre com toda a força. A vida é absurda. As pessoas vão projetar suas angústias em você o tempo inteiro. Aceitar isso como verdade é cair no absurdo. Sua tarefa não é convencer o outro da realidade. Sua tarefa é não se deixar devorar por ela. Então, em vez de dizer, não é verdade, eu te apoio sim, você responde com uma curiosidade quase cirúrgica. Você está sentindo que eu não te apoio e está colocando isso como se fosse minha responsabilidade. O que está realmente acontecendo dentro de você para precisar me ver como um vilão agora? Você não debate o sentimento. Sentimento não se debate. Sentimento é dele. Responsabilidade é outra história. Você separa o fato da emoção como quem separa a água do óleo. E ao fazer isso, você devolve a responsabilidade para o dono verdadeiro. Eu já vi casamentos se transformarem da noite para o dia quando uma das partes aprendeu isso. A pessoa parou de entrar na dança da culpa e, de repente, o parceiro que manipulava há anos começou a se confrontar com a própria imaturidade. Porque ninguém consegue manter o teatro quando a plateia para de aplaudir. Maquiavel diria, o príncipe não deve ser odiado nem amado demais, deve ser respeitado. E respeito nasce quando o outro percebe que você não é manipulável, que você não precisa da aprovação dele para existir, que sua paz interior não está à venda. Pense nisso como uma musculatura da alma. No começo dói, você vai sentir culpa por não explicar, vai sentir medo de ser visto como frio, vai ter aquela vozinha antiga dizendo, você está sendo egoísta. Deixe ela falar. É o último suspiro da criança ferida que ainda acredita que amor se conquista carregando cruz alheia. Com o tempo, essa musculatura cresce e você passa a sentir uma tranquilidade quase sobrenatural quando o ataque vem. Uma paz estoica misturada com a lucidez junguiana de quem já viu a sombra e não tem mais medo dela. Exemplo forte. Sua mãe liga e depois de anos de relacionamento tóxico diz: eu sofri tanto por sua causa, você foi um filho difícil. No passado, você entrava em espiral de culpa, tentava consertar, pedia perdão por existir. Hoje você responde com serenidade: mãe, você sente que sofreu por minha causa. Isso é sua percepção. Eu não vou carregar isso para mim. E desliga o telefone se precisar, sem explicação longa, sem justificativa, porque explicar é se submeter e você não é mais território conquistado. Essa é a transformação que eu quero plantar em você, do desejo desesperado de estar certo para a necessidade inegociável de ser livre, de ser compreendido para ser soberano, de ser bom para ser inteiro. Quanto mais você pratica isso, mais o mundo ao seu redor muda. As pessoas que te manipulavam instintivamente sentem que o jogo acabou. Algumas vão embora. Outras, as que valem a pena, começam a te respeitar de verdade. Porque força verdadeira atrai. Fraqueza disfarçada de bondade repele quem tem olhos afiados. Você está começando a sentir isso no corpo agora? Essa leveza no peito, essa coluna mais reta, essa respiração mais profunda? É a sua psique se reorganizando. É o self junguiano emergindo. É o homem ou mulher maquiavélico, não no sentido de maldade, mas de domínio sobre si mesmo, nascendo. Mas ainda falta um nível mais alto, o nível em que você não só resiste, você domina a narrativa. Chegamos agora ao coração mais profundo desta transformação, ao lugar onde a dor se transforma em poder absoluto, onde você deixa de ser apenas alguém que não cai mais na armadilha e se torna alguém que controla o jogo inteiro. Imagine-se finalmente no centro da sala. O holofote ainda está ligado, o outro ainda tenta apontá-lo para você, mas desta vez você não pisca, não recua, não explica. Você olha diretamente para a luz, sorri com uma calma quase perigosa e fala com uma voz que vem do fundo dos ossos. Eu vejo o que você está fazendo e eu não vou participar disso.
Essa frase simples, dita com soberania verdadeira, tem o poder de desmontar anos de manipulação em segundos. Porque agora você não está mais reagindo, você está julgando. Você se tornou o juiz. Este é o nível avançado, o método do juiz, aquele que Maquiavel reservava apenas para os príncipes que realmente entendiam o jogo. Não se trata de ser cruel, trata-se de ser lúcido, de olhar para a tentativa de inversão de culpa não como um ataque pessoal, mas como uma evidência patética da fraqueza do outro. Da sua incapacidade de carregar a própria vida. Jung diria que você finalmente integrou a sombra. Não só a sua, mas a capacidade de ver a sombra dos outros sem se contaminar por ela. Freud completaria: você parou de ser escravo do superego alheio, daquele juiz interno cruel que te obrigava a ser bom a qualquer custo. Agora você vive a partir do eu real, inteiro, não fragmentado. Na prática, isso se manifesta de formas que mudam tudo. No ambiente profissional, quando o colega tenta inverter a culpa na frente de todos, você não se defende. Você expõe a manobra com precisão cirúrgica e serenidade. Interessante como toda vez que algo dá errado, a responsabilidade sempre cai em outra pessoa. Isso deve ser exaustivo, viver fugindo de si mesmo o tempo todo. Você não ataca, você diagnostica. E o diagnóstico, quando feito com calma e verdade, é devastador. Porque ninguém consegue sustentar uma mentira quando ela é nomeada em voz alta, sem emoção, sem raiva, apenas com clareza implacável. No campo amoroso ou familiar, a coisa fica ainda mais visceral. Quando a pessoa que você ama tenta jogar o peso da própria infelicidade em você, você me faz sentir invisível. Por sua causa eu não consigo ser feliz. Você para, olha nos olhos dela e responde com uma profundidade que poucos têm coragem de usar. Eu escuto que você está sofrendo, mas eu não sou responsável pela sua felicidade nem pelo seu sofrimento. Eu me recuso a carregar o que não é meu. Se você quiser falar sobre o que está acontecendo de verdade dentro de você, sem me transformar no vilão, eu estou aqui. Caso contrário, essa conversa termina agora. Essa não é frieza, é amor verdadeiro. Amor que não aceita ser destruído pela imaturidade emocional do outro. É o amor estoico que diz: eu te amo, mas não vou me destruir para te salvar de si mesmo. E aqui entra a grande virada existencial. A vida é curta demais para você passar ela se explicando para quem não quer entender. Sartre tinha razão. Estamos condenados a ser livres. Mas a maioria das pessoas prefere ser escrava da culpa alheia do que assumir essa liberdade aterradora. Elas preferem ser boas e sofrer, a serem verdadeiras e livres. Você, a partir de hoje, escolhe diferente. Você escolhe a soberania absoluta. Isso significa que sua reatividade morre, sua necessidade de ser compreendida morre, sua sede infantil de aprovação morre. E no lugar delas, nasce algo extremamente raro hoje em dia. Um ser humano que não pode ser manipulado, que não pode ser colonizado, que não pode ser transformado em bode expiatório. As pessoas vão sentir isso, instintivamente. Os manipuladores vão se afastar, porque não encontram mais alimento. As relações verdadeiras vão se aprofundar, porque agora elas estão construídas sobre respeito real e não sobre culpa e obrigação. Você vai dormir melhor, vai acordar mais leve, vai olhar no espelho e reconhecer alguém que você respeita de verdade. Porque o maior presente que você pode dar a si mesmo não é provar que está certo, é se tornar alguém que não precisa provar nada. Maquiavel não ensinava maldade, ele ensinava realidade. Ele tirava o véu bonito da moralidade e mostrava o osso da natureza humana. E o osso diz: quem não domina a si mesmo será dominado pelos outros. Quem não controla a narrativa será escrito pelos outros. Quem não carrega apenas a própria culpa, carregará o peso do mundo inteiro. Você agora sabe demais para voltar atrás. Da próxima vez que alguém tentar inverter a culpa, você não vai sentir aquele aperto na garganta. Você vai sentir uma calma profunda, quase sagrada, porque você sabe, você vê o jogo e você simplesmente não joga. Você fica de pé.
verdadeiro, soberano. Essa é a verdadeira força, não a força que grita, não a força que explica, não a força que sofre para ser amada. É a força silenciosa, profunda e inabalável de quem já olhou para o abismo da própria psique, abraçou suas sombras, enterrou a criança ferida que precisava de aprovação e renasceu como adulto completo. Você não é mais território conquistado. Você é o reino, e ninguém mais entra sem sua permissão. Guarde isso no peito como uma marca de fogo. Minha paz não está à venda. Minha realidade não está em negociação. Minha dignidade não se explica. A partir de agora, quando o manipulador vier com sua inversão de culpa, ele vai encontrar não uma vítima, vai encontrar um juiz, um príncipe, um ser que despertou. E isso, meu amigo, é o começo da sua verdadeira vida. A vida de quem não reage mais, a vida de quem responde, a vida de quem domina. Bem-vindo à soberania. Que essa verdade queime dentro de você como uma chama que nunca se apaga. Agora vá. Olhe o mundo com novos olhos e nunca mais estenda as mãos para carregar o que não é seu. Você é livre.